Olá, sejam bem-vindos à aula 13 do curso de Mecânica dos Sólidos. Hoje nós vamos continuar o assunto de força normal, né? E vamos falar sobre elementos com carga axial estaticamente indeterminados. Então, pessoal, é o seguinte, um elemento de barra como esse, né? Onde eu aplico uma carga axial P, né? Eu já consigo facilmente calcular a reação de apoio aqui no ponto A, né? Esse é um elemento apoiado aqui no ponto A e livre no ponto B, certo? Então eu sei que eu tenho uma reação de apoio FA aqui no ponto A e eu consigo apenas utilizando uma equação de equilíbrio, né? Então a somatória das forças nessa direção aqui, né? Eu consigo determinar a reação de apoio FA em função da carga axial aplicada no elemento, a carga P, tá? Então, isso aqui a gente já sabe, né? Mas o que acontece quando eu tenho o mesmo elemento submetido à mesma carga P, porém apoiado tanto no ponto A quanto no ponto B, tá? Então esse elemento ele já não é mais apoiado livre, ele já é biapoiado, né? Eu tenho um apoio em A e eu tenho um apoio em B. Bom, o que acontece é o seguinte, eu vou ter uma reação no ponto A, que eu vou chamar de FA, e eu vou ter uma reação no ponto B, que eu vou chamar de FB, né? Então, ao aplicar a equação de equilíbrio, né, a mesma equação que eu apliquei anteriormente, somatório das forças nessa direção aqui, né, eu vou ter o que? FA, né? Estou considerando que toda a força para cima é positivo, então eu vou ter FA mais FB menos P. E aí qual é o problema com essa equação, né? É que ela tem duas incógnitas, né? Então P não é incógnita, tá, gente? P é um dado do problema, é a carga axial aplicada na barra. As variáveis desconhecidas, de fato, aqui nessa equação, são as reações de apoio em A e em B. Então eu tenho duas variáveis desconhecidas, né? Duas incógnitas, e eu tenho apenas uma equação, né? Isso significa que essa equação que eu tenho não é suficiente para que eu consiga descobrir, né, definir as duas reações de apoio que eu tenho nesse problema. Então esse problema é um problema estaticamente indeterminado, né? O que quer dizer isso? Significa que eu não consigo determinar as reações de apoio, não consigo encontrar as reações de apoio utilizando apenas as equações de equilíbrio ou equações da estática, né? As equações universais da estática. O que eu preciso fazer para resolver essa situação, né? Se eu tenho todo o meu problema é que eu tenho duas incógnitas e apenas uma equação disponível, então para eu conseguir resolver, encontrar as duas incógnitas, eu preciso de uma equação adicional, né? Nenhuma equação de equilíbrio além dessa aqui vai ser útil para mim aqui, então eu preciso achar uma outra equação que não seja uma equação de equilíbrio, né? Eu vou ter que procurar um outro tipo de equação, tá? E que eu vou utilizar o assunto que a gente viu lá na aula passada, né? Lembram? Nós desenvolvemos uma equação que relaciona, né, os deslocamentos, né, o alongamento ou encurtamento de uma barra submetida a uma força axial, né, em função dessa força, em função da rigidez tanto geométrica quanto mecânica da barra e do seu comprimento, né, ou seja, toda a geometria do elemento. Então eu vou utilizar essa equação para tentar encontrar essa
equação adicional que eu preciso. Então, como eu vou fazer isso? Bom, a gente consegue ver aqui que eu tenho dois segmentos distintos aqui nessa barra. Eu tenho um segmento AC e eu tenho um segmento BC, né? Por que eu divido essa barra em dois segmentos distintos? Porque eu tenho uma força P intermediária aqui ao longo do comprimento da barra, uma força P aplicada em C, né? Isso significa que eu posso ter variação de força normal ao longo do comprimento da barra. Então eu divido a barra em segmentos onde eu tenho força normal, área da seção transversal, material de composição da barra constante, né? Onde eu posso usar então aquela equaçãozinha lá. Então eu vou separar a barra em dois segmentos, AC e BC, e eu vou investigar primeiramente a força normal em cada um desses segmentos. Como? Utilizando o método das seções, né? Então, para o segmento AC, eu vou passar um plano de corte aqui, né? E eu, por equilíbrio, né? Não precisa mais a gente detalhar tanto isso. Por equilíbrio, eu sei que a força normal aqui, dentro do trecho AC, é igual à reação de apoio FA, né? Então, FA é a minha força normal dentro do segmento AC. E no segmento BC, eu vou cortar aqui também, num ponto qualquer, e também vou descobrir que a força normal nesse segmento é igual a FB, que é a reação de apoio aqui no ponto B, né, da barra. Ok, agora eu já conheço isso aqui, eu vou definir aqui uma condição, eu posso até talvez chamar de condição de contorno. O que é uma condição de contorno? É uma condição do problema que eu conheço, né, por definição. Eu não preciso calcular aquilo para fazer essa afirmação. E a afirmação que eu vou fazer aqui é o seguinte: se a barra está apoiada em A e está apoiada em B, mesmo com a aplicação da força P, né, no ponto C, eu sei que essa barra não vai alongar nem vai encurtar, porque os apoios em A e B estão restringindo a movimentação dessa barra. Eu sei que os apoios não vão permitir nenhum alongamento, nenhum encurtamento. Então, ó, o delta minúsculo aqui, o deslocamento AB, ou seja, de todo o comprimento da barra, o deslocamento, o alongamento ou encurtamento dessa barra é zero. Eu estou definindo isso com base no conhecimento teórico que eu tenho, né, das condições aqui de apoio dessa barra. Então eu sei que eu não vou ter o quê? Deslocamento. Eu não vou ter nem alongamento, nem encurtamento, tá? E aí, analisando agora de uma maneira mais local e menos global, né? A maneira global é essa aqui. Eu estou analisando o deslocamento da barra toda e eu já defini que é zero. Analisando de uma maneira mais local agora, ou seja, vou analisar segmento por segmento, vou analisar o segmento AC e vou analisar o segmento BC, tá? Eu vou definir, ó, que o deslocamento, tá, desse segmentozinho aqui, ó, que eu cortei, né, o alongamento, no caso aqui ele, ó, é um alongamento, ele está tracionado, né, vai ser igual a quê? A força normal aplicada nele, que é FA, tá aqui, ó, ao comprimento do segmento, que é o LAC, né, dividido pela área da seção transversal da barra, que multiplica o módulo de elasticidade, né? A gente já sabe que essa dupla aqui, né, esse produto aqui é o produto entre a rigidez mecânica e a rigidez geométrica, né? Então, eu vou definir a mesma coisa para o deslocamento, né? No caso aqui vai ser o encurtamento do segmento B, aqui relacionado ao ponto B, né? Que vai ser o quê? A força normal FB, que multiplica o comprimento do segmento, né? O LBC ou LCB, tanto faz, dividido pela rigidez aqui. A área multiplicado pelo módulo de elasticidade, tá? Então, ó, globalmente eu sei que eu tenho deslocamento, né, da barra zero. Mas localmente eu posso fazer essa análise aqui, né?
A gente já conversou que numa mesma barra eu posso ter trechos, segmentos que estão tracionados, então sofrem alongamento, e outros segmentos que estão comprimidos, então sofrem encurtamento, né? E que o deslocamento, o total da barra é a soma dos deslocamentos desses segmentos. Então é isso que eu estou fazendo aqui, né? Então definindo o deslocamento para cada segmento, né? Essa minha, esse meu, vou até passar para cá porque eu já falei disso. Esse meu deslocamento global aqui, o deslocamento AB, né? Ele vai ser a soma, né? Algébrica dos deslocamentos de cada segmento. Então eu vou somar, ó, ΔA com ΔB, tá? Então vamos voltar aqui só para reafirmar mais uma vez, já tinha falado antes, mas ΔA é um alongamento e nós convencionamos lá atrás que deslocamentos de alongamento eles são positivos e ΔB ele é um deslocamento de encurtamento e também nós convencionamos que o encurtamento é considerado negativo. Então a soma algébrica desses dois deslocamentos tem que ser ΔA positivo e ΔB negativo. Então fica ΔA menos ΔB. ΔA menos ΔB agora eu estou pegando os deslocamentos locais, somando algebricamente para eu obter o deslocamento da barra total, né? Que é o deslocamento global da barra, né? Então, esse deslocamento global está aqui, eu sei que ele tem que ser zero, né? Então, eu tenho essa equação aqui, ΔA menos ΔB é igual a zero. Substituindo lá aqui, ó, essas equações aqui, eu tenho isso aqui, tá bom? Esse AE aqui eu posso até cortar, né? Por quê? Porque a área é constante ao longo de toda a barra e o material é constante, a não ser que seja especificado ao contrário, né? Mas, então, a constante aqui eu posso cortar, tá? Quando eu cortar, né, eu vou ter esse resultado aqui. Não cortei ainda, mas não faz diferença pra gente aqui. É uma opção, uma possibilidade de eu cortar, tá? Essa equação aqui, gente, é a nossa segunda equação. É o que eu estava procurando, né? Eu queria uma outra equação que envolve quem? As reações de apoio, ó, elas estão aqui na equação. Então, é uma equação que está envolvendo as reações de apoio, né? As forças, as minhas incógnitas. Então, essa segunda equação, ela vai se juntar com essa equação de equilíbrio para que eu consiga resolver aquele sistema linear lá, né? Onde agora eu tenho certinho duas equações e eu vou conseguir encontrar as duas incógnitas, né? Duas variáveis desconhecidas. Essa equação aqui, a gente já sabe que ela é a equação de equilíbrio, né? Ela é uma das equações da estática. Essa equação aqui, gente, a gente chama de equação de compatibilidade. Por que equação de compatibilidade? Porque eu estou compatibilizando dois deslocamentos aqui, ó, e eu estou usando uma condição de contorno para definir o valor deles, o valor da soma algébrica deles, que é zero, tá? Então eu tenho uma equação de equilíbrio, uma equação de compatibilidade. As duas equações, ó, envolvem as incógnitas. O restante aqui são variáveis conhecidas, né? A carga aplicada, a geometria da barra, que é LAC, LBC e a área, e o material do qual a barra é composto. Então, eu consigo com essas duas equações aqui, né? Façam isso aí como um exercíciozinho em casa, partir dessas duas equações e chegar aqui, ó, no valor de FA e FB, tá? Então, ó, FA é igual a P que multiplica LBC por L e FB é P que multiplica LAC por L, tá bom? Então, eu usei aquela nossa equação lá da aula passada, para que calcula os deslocamentos em função da carga axial, do material e da geometria da barra,
para conseguir resolver um problema estaticamente indeterminado, como usando a equação para criar uma equação de compatibilidade que vai ser a minha equação adicional, né, junto com a única equação de equilíbrio que eu tinha, para que eu consiga resolver um problema que é hiperestático, né, um problema que está além do domínio da estática, né, usando apenas os conceitos da estática, eu não conseguiria resolver esse problema, tá? Por que isso acontece, gente? Só uma observação aqui. Quando a gente estuda a estática, se vocês estão bem lembrados, a gente está estudando a mecânica dos corpos indeformáveis, né? Então a gente não estuda, a gente não considera a maneira como os corpos se deformam, a maneira como eles se movimentam, né? Se deslocam, se alongam, se encurtam, tanto faz. Então a gente fica limitado na análise, né? Quando a gente tem um problema que está fora do domínio da estática, significa que ele é um problema que eu não posso resolver considerando aquele corpo como um corpo indeformável, como um corpo rígido, né? Eu vou ter que considerar agora aquele corpo como um corpo deformável, né? E procurar equações adicionais que são equações que consideram essa deformabilidade do material. Então considera como o material se deforma, como ele se movimenta, como ele se alonga, como ele se encurta, que foi exatamente o que a gente fez aqui, né? A gente definiu que o alongamento geral da barra era 0, né? Analisamos esse alongamento não de uma perspectiva global, mas de uma perspectiva mais global, né? Naqueles dois segmentos ali, e criamos uma equação adicional baseada no comportamento, né, não estático do material, mas na maneira como ele se movimenta agora. Então a gente está realmente dentro do domínio da mecânica dos corpos deformáveis e saindo lá das limitações da estática. Tá bom, gente? Então é isso aí. Hoje a aula é curtinha só para mostrar como a gente pode usar esses conhecimentos básicos que a gente já tem agora sobre alongamento, sobre encurtamento, sobre força normal, para já conseguir em algumas situações resolver até alguns problemas estaticamente indeterminados, certo? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais, né, mais uma aplicaçãozinha que vai envolver também problemas estaticamente indeterminados, vai envolver forças normais, que a gente vai falar sobre tensões térmicas e um pouco da relação das tensões térmicas com o alongamento, o encurtamento e com elementos estaticamente indeterminados, certo? Então é isso, espero que tenham entendido. Até a próxima e tchau!